Olá, boa noite. Ponto de Vista está no ar para todo o estado e o assunto de hoje volta a ser as eleições 2012. A escolha de prefeitos e vereadores acontece em outubro e nós antecipamos o debate para ajudar a você a entender os projetos dos pré-candidatos. Todo mundo sabe que nos bastidores da política o clima é quente, com muitas disputas e nenhum candidato de consenso entre os partidos. Hoje recebemos o deputado federal do PMDB, Raul Henrique, pré-candidato à Prefeitura do Recife. Deputado, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Ponto de Vista. Boa noite, Gamboa, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Pois é, em 2008 o senhor foi candidato a prefeito, ficou na terceira colocação na votação e este ano tudo indica que será candidato de novo. O que mudou no seu projeto daquela época para esse ano? Naquela época foi rejeitado porque não venceu. E agora? O que mudou basicamente foi a conjuntura política da cidade. Nós tínhamos em 2008 uma eleição em que havia uma aprovação elevada do presidente Lula, do governador Eduardo Campos e do prefeito João Paulo. A população queria continuar aquele modelo de gestão municipal que existia. Na eleição desse ano, o sentimento da cidade é um outro, é um sentimento de mudança. As pessoas querem mudar o atual modelo de gestão municipal. A cidade está descuidada, a cidade está largada. No inverno passado, não houve desobstrução do sistema de drenagem. O transtorno foi grande, foi um caos. A gente vê, a cidade não tem nenhum projeto novo de transformação da vida das pessoas. O lixo não tem sido recolhido, a iluminação pública, enfim. Há um sentimento de que é necessário mudar. É muito diferente a gente fazer uma campanha numa conjuntura em que a população quer continuar a gestão que está ali posta e uma conjuntura em que a população quer mudar a gestão municipal. Eu acho que, nesse momento, nós temos um sentimento da cidade que é a favor do discurso de mudança. Portanto, eu acho que essa é uma campanha mais para a oposição do que para as forças governistas. Pois é, a gente vai entrar nos projetos que você pretende, o seu partido quer lançar, mas antes disso, eu tenho observado que a oposição, a pequena oposição que existe aqui em Pernambuco, tem criticado bastante a disputa interna dentro do PT para saber quem vai ser o candidato do PT. Existe o Maurício Randes, existe o João da Costa, que é o atual prefeito, mas a oposição também não teve um consenso. Tem o seu nome como pré-candidato, tem o nome do Mendonça Filho também como pré-candidato, tem o Daniel Coelho do PSDB como pré-candidato, tem o Raul Jungmann. A oposição também não se entende? Não, é diferente. Eu acho que, primeiro, essa disputa interna do PT é um problema do PT. A contradição é muito grande, é muito aguda, é muito profunda. A gente percebe isso pelas declarações que são veiculadas pelos jornais. No caso da oposição, cada partido tem o seu projeto. Nós tentamos conversar para ver se era possível reunir isso em, no máximo, 2 projetos. Até agora não tem sido possível. Eu acho que o cenário da eleição é um cenário de 4 candidaturas da oposição. Mas a gente tem zelado muito por essa relação entre nós. Há um ambiente de entendimento, de companheirismo, de lealdade. Fizemos, no ano passado, até o início desse ano, uma mesa da unidade com uma programação conjunta de denúncia, de fiscalização da cidade e também propositiva, de seminários, de debates. Isso tudo aproximou muito a todos nós, o Democratas, o PPS, o PSDB, o PMDB. Então, eu acho que mesmo indo para a rua com 4 candidaturas, o nosso ambiente é completamente diferente do ambiente das forças governistas, principalmente do ambiente do PT, onde está se disputando essa prévia, que é um ambiente onde as declarações não são declarações geralmente depreciativas, agressivas, acusações. No nosso campo não há isso. Há 4 projetos legítimos e nós vamos nos reunir no segundo turno. Todos nós podemos ir para a eleição com um único projeto, que é o projeto da oposição, o projeto da mudança, com 4 alternativas eleitorais, para que o eleitor tenha à sua disposição 4 candidatos. No segundo turno a gente se junta, porque essa eleição tem tudo para ter segundo turno, e aí sim aquele que for para o segundo turno vai ter o apoio dos outros 3. Agora, Raul, uma coisa que assim, me dá uma curiosidade, eu não sei você que está em casa, em relação ao seguinte: se vocês têm projetos semelhantes, vão se unir se houver o segundo turno, qual é a diferença, por exemplo, do seu projeto em relação aos outros projetos da oposição? Eu acho que vai ter programas de governo alternativos, candidaturas que vão ter ideias, força diferentes. Qual é a principal mensagem dessa candidatura? Qual é a principal mensagem dessa candidatura? Eu acho que vai haver candidaturas com perfis complementares. Nós estamos no mesmo projeto, todos nós vamos fazer o discurso da mudança, mas acho que cada candidatura dessa na campanha, ela vai assumir o seu perfil. E são perfis diferentes. A gente vê claramente que na eleição de 2008, Mendonça e eu tivemos perfis complementares e nós 2 juntos tivemos 41% dos votos, num cenário muito mais adverso. Quando a gente somava naquela eleição os votos de Cadoca, do PSTU, do PSOL e tal, nós chegamos a 49% dos votos.
contra 51 do PT. Foi uma eleição ganha pelo PT no primeiro turno por 2 pontos percentuais. Nessa campanha, com um cenário de desaprovação da gestão municipal, de rejeição da gestão municipal, é muito mais fácil para a oposição colocar a eleição no segundo turno. Apesar de que eu reconheço que qualquer candidato que venha disputar a eleição pelo PT é um forte candidato, porque vai ter o apoio do presidente Lula, da presidente Dilma, do governador Eduardo Campos. É uma eleição muito dura para a oposição. Mas acho que o cenário da cidade, o contexto da cidade, a conjuntura da cidade, o sentimento da população é de querer mudança. Daí favorecer a esse discurso da oposição. Você falou em mudança, a gente entra agora na questão dos projetos. Eu sei que o programa de governo ainda está sendo montado, seu nome ainda é como pré-candidato, tem muitas águas ainda para rolar por aí. Mas nesse projeto, por exemplo, da Agamenon Magalhães, contestado, criticado por alguns, elogiado por outros, a gente chega à conclusão de que é preciso fazer alguma coisa pelo trânsito do Recife. Tem um projeto da Agamenon que foi aprovado com viadutos. Caso o senhor seja candidato mesmo e eleito, aprovaria aquele projeto, que aí já não tem como mudá-lo, mas o que é que acrescentaria ali? A primeira coisa, para enfrentar a questão do transporte e do trânsito no Recife, é preciso investir em transporte coletivo. Esse é o primeiro ponto. Sem investimento em transporte coletivo, não tem solução. Porque o ano passado, 2011, para você ter uma ideia do que é isso, a cada mês entraram na região metropolitana, por mês, 7.700 novos veículos. Por mês, usando o sistema viário do Recife. Se o número de automóveis continuar crescendo na atual taxa, na taxa de hoje, daqui a 8 anos, nós vamos ter a frota de veículos no Recife duplicada. Em 8 anos, o dobro do número de carros que nós temos hoje. Então, a cidade vai parar. Se já está parada hoje, então não vai dar nem para sair de casa. Como é que se enfrenta isso? Como é que o resto do mundo enfrentou isso? Através do investimento em transporte coletivo. O que é que o senhor faria no Não há transporte outra coletivo? solução. Vou chegar no ponto. A cidade do Recife tem a forma de uma mão. Isso é uma coisa que é conhecida dos técnicos. Recife tem 5 grandes eixos radiais, saindo do centro em direção à periferia, e 4 grandes eixos perimetrais, que têm que ser integrados com corredores exclusivos de transporte coletivo. Então, essa é a grande solução para o Recife. O Recife tem como eixos radiais a Cruz Cabugá com a PE15, a Avenida Norte, o corredor leste-oeste que pega a Avenida Caxangá, o corredor da Zé Rufino, que tem um metrô do lado, e o corredor sul, que é o corredor da Imbiribeira. 5 grandes corredores. E as perimetrais, a Agamenon Magalhães, a segunda perimetral, a terceira perimetral, que não está concluída, e a BR-101, que virou uma via urbana, a BR-101 do contorno. Então, é necessário que se faça nesses corredores, nesses eixos, corredores exclusivos de transporte coletivo, andando com uma velocidade bem maior do que a velocidade do trânsito, para que a pessoa, ao perceber isso, deixe seu carro em casa e faça a opção pelo transporte coletivo. É assim na Inglaterra, é assim em Londres, é assim em Paris, é assim nos Estados Unidos, é assim em Curitiba, que foi quem inventou esse conceito de transporte coletivo através de corredores exclusivos para ônibus. Curitiba exportou o modelo dela para 82 cidades do mundo. Quando o Recife aqui foi implantar o modelo de Curitiba, nesse corredor leste-oeste que passa na Conde da Boa Vista, fez uma gambiarra, porque em Curitiba o sistema de ônibus ele funciona igual um metrô. O passageiro paga a passagem na entrada da estação de embarque, não é no ônibus. A catraca é na entrada da parada do ônibus. Essa parada de ônibus é coberta, é fechada. Quando o ônibus para, ele para na altura da parada, é com um vagão de metrô, numa estação de metrô. As portas são 3 ou 4 portas largas. A pessoa entra no mesmo nível. Para qualquer pessoa que seja cadeirante, que tenha uma deficiência, uma pessoa mais idosa, isso agiliza muito o embarque e o desembarque. E aquele ônibus funciona exatamente igual a um vagão de metrô. Esse é o projeto que o senhor defende. Isso é o que dá velocidade ao transporte coletivo, isso é o que eu defendo, isso é o que deu certo em outras cidades do mundo. E a ciclovia? O senhor não falou. A ciclovia é um elemento que tem que ser integrado ao sistema de transporte coletivo. A ciclovia, as calçadas. Por exemplo, toda estação de metrô deveria ter um grande bicicletário para que aquelas pessoas que saem da sua casa para pegar o metrô, pudessem deixar lá a sua bicicleta com um cadeado, com segurança, pegar o metrô e, na volta, pegar a bicicleta de volta para casa. Então, a solução passa necessariamente por uma integração. A pessoa poder andar a pé nas calçadas, a pessoa poder usar de bicicleta em ciclovias protegidas do trânsito, para que pessoas não sejam mortas atropeladas, como a gente vê no Brasil inteiro.
né? A televisão tem noticiado muito isso. E o sistema tem que ter como seu principal elemento o transporte coletivo, metrôs e ônibus, como acontece no resto do mundo. Então o senhor concorda com esse projeto que o governo do estado anunciou da Agamenon Magalhães, com a construção dos viadutos? Eu concordo com o conceito. E acho que o único problema que tem ali hoje é a discussão sobre aquele viaduto do Parque Amorim. Isso. Há quem defenda, por exemplo, que o viaduto, sendo longitudinal, ele sendo na mesma direção da Avenida Agamenon Magalhães, ele causaria menos transtorno e menos intervenções nas margens da avenida. O senhor defende no Clube o quê? Português, no Bom Preço do Parque Amorim, naquela Igreja Batista. Eu não conheço tecnicamente o projeto. A princípio, eu vou conhecer tudo isso, eu vou me aprofundar, eu vou poder expressar uma opinião definitiva. A princípio, me parece que a solução do viaduto longitudinal é mais racional, por conta disso, porque evita essas intervenções. Mas eu não conheço os aspectos técnicos do projeto. Se alguém me mostrar que o viaduto transversal é melhor por isso, por aquilo, e eu achar que tem elementos para o meu convencimento, eu vou me convencer dessa solução. Com relação ao caso José Estelita, eu sei que é um projeto também que está em andamento, há polêmicas, mas há também gente que concorda, como sempre a polêmica é isso, né? Gente que discorda, gente que concorda. A sua opinião, eu sei que o senhor ainda não se aprofundou nos projetos, porque ainda vai ter tempo para isso, mas no seu primeiro olhar, o senhor é contra ou a favor dessa mudança? Me parece que o projeto sequer foi aprovado já pela Prefeitura. Eu acho que o Casé Estelita, ele tem dois conceitos que a gente tem que implantar no projeto ali. Primeiro, tem que haver usos múltiplos, porque as cidades mais avançadas do mundo, as cidades que têm mais vida, elas procuram conciliar os vários usos que uma cidade deve ter. O lazer, o trabalho, a moradia, inclusive para diminuir esse aspecto da necessidade de você se deslocar do local que você mora para trabalhar num local distante de casa. Então, os múltiplos têm que ser vários. Uma cidade moderna, uma cidade que tem vitalidade, uma cidade que diminui o problema do trânsito, ela tem que procurar compatibilizar sempre moradia, trabalho e lazer. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, tem que haver uso público daquele espaço. Tem que haver áreas de utilização pública que não sejam restritas aos proprietários daquele terreno. Em relação ao restante do projeto, eu realmente precisaria conhecer mais de perto para poder também dar uma opinião mais definitiva. O que o senhor mais gosta no Recife, deputado? Eu gosto de muita coisa no Recife. A cultura do Recife, a história do Recife. E Recife tem um bairro, por falar do Casé Estelita, eu quero usar o exemplo desse bairro, que eu acho que é um exemplo para o mundo inteiro. Há um conceito de cidades que são cidades multifuncionais, ou seja, que tudo acontece no mesmo espaço urbano simultaneamente, e acho que Recife tem um bairro que é um exemplo disso, que é Brasília Teimosa, onde a gente vê a casa e a rua integradas, onde a gente vê o trabalho e o lazer integrados, onde a gente vê as várias funções do trabalho integrados, os serviços, o comércio. Brasília Teimosa tem vida 24 horas por dia. Esse é o conceito mais moderno de cidade. Então, eu acho que Brasília Teimosa é um exemplo a ser seguido. Ali as pessoas moram, ali as pessoas trabalham, ali as pessoas se divertem. Você tem o bar do lado da peixaria, do lado do salão de cabeleireiro, do lado da oficina de bicicleta, do lado da moradia, do lado da pessoa que está na calçada sentado numa cadeira de balanço. Então, esse é o conceito de cidade. Ali existe vida. Então, um exemplo de urbanismo que a gente tem no bairro do Recife é uma coisa que se deu de maneira espontânea, de maneira natural, que foi o bairro de Brasília Teimosa. E o senhor tentaria organizar outros bairros pobres do Recife nesse sentido também, que tivesse tudo assim? Eu acho que o planejamento urbano ele tem que procurar desenvolver esse conceito. Agora, por falar em conceito de planejamento urbano, o planejamento urbano também tem que, digamos assim, dar a orientação para o crescimento da cidade. Isso. Ele não pode esperar que a cidade cresça de forma caótica e desorganizada. Vou dar um exemplo para você. Em Curitiba, o mercado imobiliário ele foi estimulado a investir dos lados, nas margens dos corredores exclusivos de transporte. Nós temos aqui 2 linhas de metrô, uma na Imbiribeira e outra margeando a Zé Rufino, que não há nenhuma política da prefeitura para que sejam construídas mais habitações naquela região, para que pessoas possam desfrutar do equipamento mais moderno do mundo de transporte coletivo, que é o equipamento do metrô. Quando a gente olha para uma foto aérea de Curitiba, a gente vê claramente o adensamento daquelas regiões em torno dos corredores de transporte. No Recife não há nenhuma política para adensar, para construir edificações mais verticais, para construir um maior número de moradias no entorno dos principais corredores de transporte, que são os metrôs da linha Oeste e da Zona Sul. Apenas para dar para você um exemplo de como é possível planejar uma cidade que seja mais humana, onde se tenha menos transtorno em relação a transporte coletivo e a trânsito, que é o grande desafio do mundo. Bom, tem outras perguntas para lhe fazer, mas eu vou fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista do deputado federal Raul Henri, do PMDB. É só um instante.
Ponto de Vista está de volta. O tema de hoje, eleições 2012. A gente está conversando aqui com o deputado federal do PMDB e pré-candidato à Prefeitura do Recife, Raul Henri. Raul, voltando à questão que você estava se referindo, do planejamento urbano da cidade. O Recife é uma cidade, também eu sou apaixonado pelo Recife também, mas eu acho o Recife, quando a gente viaja, vê como está pobre ainda, como é feio ainda, é mal cuidado. Eu não diria feio, mas mal cuidado. Mas isso aí vem de gerações e gerações de políticas e políticos. Inclusive, o senhor passou pela prefeitura, pouco tempo, mas como vice-prefeito e como prefeito, pouco tempo. E com gerações da sua época e do seu partido, como Jarbas Vasconcelos, que também foi prefeito. E há uma dificuldade imensa também de administrar de forma 100% perfeita uma cidade. Em 4 anos, assumindo a prefeitura, depois de 12 anos do PT, se isso acontecer, é possível mudar tanto assim a administração e virar uma outra cidade? É possível. Eu acho que a cidade está muito mal cuidada. Você usou uma expressão correta. Muito lixo na rua, muita sujeira na rua. As pessoas que chegam de fora no Recife geralmente saem desapontadas com o nível de descuido que a cidade tem hoje. Parece uma cidade largada, realmente. Isso aí ia dar um choque logo de ordem na cidade. Eu vi, por exemplo, num debate que eu fiz numa outra televisão, um quadro do PT, por exemplo, falando dessa coisa da desordem urbana na cidade. Não fui nem eu que sou da oposição. Era um quadro do PT, um dirigente do PT falando sobre isso. Então, é possível, sim, dar um choque de ordem na cidade, dar um choque de limpeza na cidade, dar um choque de paisagismo na cidade. As praças estão abandonadas, os jardins estão abandonados. Isso é uma coisa que faz a diferença numa cidade. Eu vi uma vez uma palestra de Jaime Lerner dizendo o quanto uma cidade ter jardins muda o impacto que ela causa a quem visita essa cidade. E é uma coisa barata. Paisagismo é uma coisa barata, mas fundamental para o bem-estar da cidade. É como a gente vê uma casa, 2 casas do mesmo padrão, uma que tem um belo jardim na frente, uma casa popular. Você chega numa casa popular que tem um jardim bem cuidado na frente, com avencas, com flores, e uma casa que não tem jardim nenhum, a impressão que você tem é completamente diferente. Então, um choque de ordem, um choque de manutenção, um choque de limpeza, um choque de ajardinamento, isso já muda em muito a cara da cidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a cidade abre mão de coisas muito importantes para ela. Eu vou dar um exemplo. O bairro do Recife. O bairro do Recife era um cartão postal da cidade. Todo turista que vinha aqui queria visitar o bairro do Recife. O bairro do Recife tinha cultura, tinha lazer, tinha negócio. Era um bairro também integrado, um patrimônio da cidade inteira. Porto digital, restaurantes, bares, o Porto do Recife, aquele Parque das Esculturas, a história. O Recife começou ali, uma vila de pescadores, tinha tudo isso. Então, no seu projeto, o projeto do partido, o bairro do Recife seria recuperado para esse sentido, como Recife antigo? Revitalizado, porque foi revitalizado por Jarbas uma vez, por Roberto Magalhães, foi largado agora. Eu estou falando isso, Gamboa, porque o meu escritório é lá, é na Rua da Moeda. Eu vivo aquilo todos os dias. Eu sei. É uma desordem completa. Os flanelinhas que mandam no estacionamento, a partir de 5 horas da tarde é cheira-cola que manda na rua. Cheira-cola não, e o pessoal do crack, que a barra é mais pesada. Então, a gente fica constrangido de convidar uma pessoa para... No meu escritório, por exemplo, eu não marco reunião depois de 6 horas da tarde, porque as pessoas se sentem ameaçadas ao descer do carro. Primeiro, a dificuldade de estacionar. O cara é ameaçado logo por um flanelinha que pede ele R$10, ou então, quando voltar, o pneu está baixo ou o carro está arranhado. Não existe estacionamento mais no Recife, nem pela quantidade de carros, você faria o quê? Aí são 2 coisas. Primeiro, a questão do estacionamento tem que ser resolvida realmente com prédios e garagens em locais como o bairro do Recife. Eu vou dar para você um exemplo aqui, estou dizendo em primeira mão, estou pensando em voz alta. A prefeitura tem um estacionamento que poderia ser transformado num prédio-garagem para os usuários do bairro do Recife, e a gente tem um ônibus circular, uma jardineira circular, para distribuir as pessoas no bairro. Hoje o Porto Digital tem mais de 4.000 pessoas trabalhando naquela ilha ali do bairro do Recife. Então é preciso um conjunto de soluções integradas, um bicicletário, por exemplo.
em que a pessoa chegue num prédio garagem desse e possa alugar uma bicicleta, como se faz em Paris, e ele passar o dia com a bicicleta dentro do bairro, resolvendo suas coisas, indo almoçar, indo trabalhar. Então, o bairro do Recife é um caso assim, clássico, que poderia ser um modelo de um bairro de primeiro mundo, um bairro turístico, um bairro de negócios, um bairro para lazer, para cultura, e que está completamente abandonado. Esse é mais um exemplo do quanto a cidade está descuidada. Então, há um conjunto de exemplos, que se a gente for citar, que dá para fazer em 4 anos, que dá para reverter esse processo da cidade. E eu falo em relação à infraestrutura, porque a gente tem uma enorme pauta fora da infraestrutura, que é a pauta da educação, que é a pauta da saúde, mas em se tratando de infraestrutura, dá sim para fazer uma mudança drástica no perfil da cidade hoje. E nessa pauta de economia, a Copa do Mundo, 2014, o prefeito que assumiu em 2013 vai ter mais 1 ano e meio para a chegada da Copa. O que faria com tanta gente ainda como camelô na rua, né, que não tem oportunidade? O senhor que trabalhou tanto na área da educação ainda trabalha, não é? Qual a sua proposta nesse sentido, da educação, dos cursos profissionalizantes? Olha, a questão da educação é o meu tema, é o tema que eu tenho dedicado minha vida a estudar. Eu sou deputado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Fiz recentemente um mestrado na Universidade Federal sobre esse assunto. A educação, ela tem, eu diria para você, 3 etapas muito importantes, que a gente tem que ter foco nelas. Em primeiro lugar, a primeira infância, 0 a 3 anos. Eu recebi um convite agora, há pouco tempo atrás, passei 10 dias em Boston, nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, estudando esse assunto, o assunto da educação infantil. Porque há estudos hoje que mostram, a partir de ressonância magnética, tomografia computadorizada, que o cérebro de uma criança, ele termina de se formar aos 3 anos de idade. Tudo que acontece com a criança de 0 a 3 anos, qualquer estresse, qualquer maltrato, qualquer abandono que ela sofra, ela pode ter lesões no cérebro irreversíveis para o resto da vida, que ela jamais vai recuperar. Então, as principais instituições do mundo hoje que estudam isso aconselham as cidades, os estados, os países a terem programas para a primeira infância. Uma mãe de família que trabalha, ela tem direito a ter creche para o seu filho. Uma mãe de família que não trabalha, que fica em casa, ela tem direito a ter uma assistência em casa para ela ser orientada como deve criar e educar seu filho. Os cuidados com a saúde, os cuidados com a estimulação intelectual dessa criança, como desenvolver a inteligência dessa criança com atividades em casa. Então, nós temos que ter um programa para a primeira infância. Eu vou falar muito disso na televisão, na campanha. O segundo momento, a alfabetização. Uma criança que não se alfabetiza aos 7, 8 anos no máximo, ela terá uma vida escolar de insucesso. Isso está provado. Ela não vai dominar nenhuma das disciplinas que ela vai estudar, nenhuma das matérias, porque ela não domina o básico, que é a língua portuguesa. Ela não sabe ler nem escrever e quando soletra, quando ela lê, ela não compreende o que acabou de ler. Então, esse é o segundo ponto fundamental. Você garantindo uma boa alfabetização é quase a garantia dela ter um ensino fundamental de sucesso. E a terceira etapa é a juventude, que você falou aí. Quer dizer, nós temos hoje no Recife uma taxa de assassinatos de jovens de 16 a 24 anos, que é 3 vezes a guerra do Iraque. Na guerra do Iraque eram 70 assassinatos para cada 100 mil habitantes. No Brasil, em Recife, o último dado que tem é 211. E reduziu, né, o Pacto pela Vida? Reduziu, mas esse crime de 16 a 24 anos é muito um crime de execução do crack, um crime do tráfico de drogas, um crime que a gente tem que ter uma grande política preventiva ao lado de uma política repressiva. A polícia tem melhorado o seu grau de eficiência, é inquestionável isso. Né? A polícia realmente tem feito uma gestão progressivamente melhor desse assunto, mas tem que ter políticas preventivas também. A gente não pode perder esses jovens para a droga. E a Colômbia fez isso. Eu estive na Colômbia 2 vezes para ver esse assunto. Quer dizer, eles dizem lá, você tem que ter a mão dura, porque tem que ter uma polícia ostensiva, inteligente, que saiba onde é que estão aquelas pessoas que controlam a máfia do tráfico de crack, prender essas pessoas. Tem que ter realmente uma polícia inteligente, efetiva, e tem que ter uma política de prevenção também. Ver quais são aquelas famílias em situação de risco, ter psicólogos, assistentes sociais para acompanhar esses adolescentes. Senão, quase que inevitavelmente eles vão seguir o caminho do crime e da droga. E para esses jovens, tem que ter programas, dependendo da vocação de cada um, de cultura, de esporte e principalmente de qualificação profissional. A Colômbia faz isso, identifica um teste vocacional, o que é que aquele menino tem vontade de ser na vida, qual é o sonho dele, qual é o projeto dele, e aí esse menino vai ter um programa no qual ele vai ser encaixado, que tem a ver com o perfil dele. E é plenamente possível fazer isso. A Colômbia é um país mais pobre do que o Brasil,
A Colômbia é um país mais desigual do que o Brasil. Bogotá conseguiu. Bogotá e Medellín, que é pior ainda. Medellín reduziu a taxa de homicídios de 380 para 30. Quer dizer, 30 é menos de 20% do que é o Recife hoje. Então, tudo isso é possível fazer. Quando você fala do Recife, eu me lembro do centro ali. Ninguém resolve aquela questão dos camelôs ali. Sempre há polêmica, sempre há gente na rua, na calçada. Tem algum projeto efetivo que resolvesse aquilo ali? O projeto é disciplinar, Gamboa, porque o Brasil nunca teve tão bem no quesito emprego. A taxa de desemprego do Brasil hoje é baixíssima, é de 5%. Né? Quase nenhum país do mundo tem isso. Talvez a China, a Índia, que são países que estão também num processo de crescimento muito rápido. Mas a Europa, a Espanha está com mais de 20% de desemprego. Isso é quase pleno emprego, ou seja, tem emprego para todo mundo. O que é preciso é organizar e disciplinar essas coisas. Porque a pretexto de dizer que essas pessoas estão precisando de emprego, aí deixa a cidade virar um caos total, que é ruim para todo mundo, é ruim inclusive para eles. Então é preciso organizar isso, oferecer alternativas, um cadastramento, um disciplinamento, organizar a cidade, dar um choque de ordem na cidade, que tem espaço para todo mundo sobreviver. Agora, com relação, para a gente encerrar, o vice-presidente da República do seu partido, Michel Temer, apoia o PT. O senhor faz duras críticas à administração do PT, possivelmente é um candidato de oposição ao PT aqui. Como é que fica a cabeça do eleitor? Tem um candidato, certamente o vice-presidente da República vem aqui, se o senhor for candidato, lhe apoiar e Dilma é presidente. Como é que fica essa arrumação na cabeça do eleitor? Não, com certeza ele virá. São duas coisas distintas. Em primeiro lugar, a eleição municipal é uma eleição em que o PMDB decidiu nacionalmente que pode fazer aliança com qualquer partido, indistintamente. Pode fazer com o DEM, com o PSDB, com o PPS, com o PT, com o PSB, não tem problema. Vai depender de cada conjuntura local. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que candidato a prefeito não existe para fazer oposição a governador de estado nem a presidente da República. Esse debate entre situação e oposição, ele deve existir. Ele é bom para a democracia, mas ele acontece nos parlamentos, na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado. Isso é um debate fundamental para a sociedade. Agora, um candidato a prefeito, ser candidato a prefeito para fazer oposição ao governador, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Quando minha candidatura estiver formalizada, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: sou candidato a prefeito, quero ser prefeito para fazer parcerias com o governador Eduardo Campos e com a presidente Dilma Rousseff, para a gente poder enfrentar e resolver os problemas do Recife. Acho que essa é a minha obrigação e essa é uma coisa absolutamente comum, natural e saudável nas democracias. Se a gente pudesse dizer uma coisa que diferencia o seu programa do DEM, por exemplo, qual seria? Olha, os programas vão ser colocados na rua ainda. Seria pretensioso da minha parte, até porque o DEM não colocou o programa dele na rua, eu não finalizei o meu programa. Mas tem conversa. O que eu posso dizer é o seguinte: o meu programa vai ter um eixo, claro, em infraestrutura, questões relativas ao trânsito, ao transporte coletivo, ao saneamento básico, à habitação, ao bairro do Recife, à manutenção da cidade. Isso vai ser um eixo. O outro eixo vai ser gente, investir nas pessoas. E aí são dois pontos cruciais: educação e saúde. E a gente vai ter que ter um programa estruturado para a educação e para a saúde, que no momento oportuno nós vamos apresentar ao eleitorado do Recife. Raul Henri, muito obrigado pela entrevista, um bom fim de semana, boa sorte. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Tenha uma ótima noite. Até sábado que vem. Tchau.